Boa noite a todos. Hoje é dia 20 de junho de 2019 e vamos dar início à nossa sétima aula e última aula do direito de família. Eu vou pedir para os senhores que têm em mãos o Código Civil a partir do artigo 1511. O primeiro título é o título 1. Vamos comigo. Vocês vão ter em mãos aí uma folha 4, e aí os senhores, uma boa caneta, os senhores vão fazer isso que nós estamos fazendo agora. O título 1 vai tratar do direito pessoal. Nós temos alguns subtítulos. Então, nós temos o subtítulo 1, que é o casamento. E o subtítulo 2 das relações de parentesco, não é? O subtítulo 2, aqui vai tratar do casamento, né? E o subtítulo 2 das relações de parentesco. Então o direito pessoal ele trata tanto do casamento quanto das relações de parentesco, com os capítulos respectivos, correto? Qual seria o título 2? O título 2 seria, ou melhor, o direito pessoal compreende casamento e relações de parentesco. Relações de parentesco. O título 2, por sua vez, vai tratar do direito patrimonial. Então, são disposições patrimoniais. Nós vamos ter o subtítulo 1, que é o regime, ou melhor, são os regimes, né? São os regimes, o subtítulo 1, vamos passando aí. Aí nós temos várias disposições, vários capítulos. E o subtítulo 2, nós temos usufruto e administração. Subtítulo 3, nós temos os alimentos, que foi o tema de aula de ontem, né? As incursões nas leis específicas. Nós temos o título 3 da união estável. E nisso nós vimos ontem o provimento 37, que traz as disposições pertinentes à união estável e os procedimentos a serem praticados perante o RCPN, perante o tabelionato de notas, com as colocações pertinentes da Elisa, discordantes do CNJ, deixamos registrado, né? E agora nós vamos tratar do título 4. O título 4 vou colocar aqui. Nós agora temos uma visão assim geral do nosso direito de família. Hoje, na verdade, é dia 20 de junho de 2019. Aqui temos no título 4, tutela, curatela, a tutela, a curatela e a tomada de decisão apoiada. Tomada de decisão apoiada. Ok. O capítulo 1 vai tratar da tutela. O capítulo 1, tutela. Capítulo 2, vamos ver do que se trata. Capítulo 2, curatela. Curatela. Capítulo 1, tutela. Capítulo 2, curatela. E o capítulo 3 é a tomada de decisão apoiada, que foi introduzido aí pela Lei 13.146 de 2015. Tomada
tomada de decisão apoiada. Que não caiu até agora em nenhum concurso aí, que eu tenha observado. Não tem caído essa parte aí no nosso direito de família, não. Tem caído, Elisa, aí nos concursos de São Paulo? Não, professor, por enquanto não. Eu desconfio, se uma hora cair, deve ser como dissertação, né? Uhum. Mas é que eu Exatamente. acho que ele é muito criticado, né? Esse instituto, essa lei aí, o pessoal de cartório não gosta dessa lei. Vamos lá, então, todos agora com o artigo 1728 e vamos começar com o Nilson. Nilson, quais hipóteses os filhos menores são postos em tutela? Com o falecimento dos pais ou sendo estes julgados ausentes, ou em caso de os pais decaírem do poder familiar. Falecimento, ausência ou decair, perderem o poder familiar. Correto? Elisa, a quem compete o direito de nomear tutor? O direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto. Ótimo. Josélia, onde deve constar a nomeação do tutor? Constar do testamento ou de qualquer outro documento autêntico. Ok. Nilson, qual a consequência jurídica da nomeação de tutor pelo genitor que não detinha o poder familiar ao tempo da morte? É nula a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe que, ao tempo de sua morte, não tinha o poder familiar. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte: o direito de nomear tutor compete a ambos os pais. Se um deles essa nomeação ela pode ser feita em um testamento, em um determinado testamento, ou em outro documento autêntico. Mas, se ela for feita por um dos pais que, à época do falecimento, não detinha o poder familiar, então essa nomeação é nula, correto? Os pais, eles podem, por uma, enfim, precaução, claro, assim, estando vivo e tendo filhos menores, eles podem instituir, eles podem, num testamento, estipular quem será o tutor dos filhos deles, caso eles, pais, morram, correto? Josélia, a quem cabe a tutela na ausência de tutor nomeado pelos pais? Qual ordem? Incumbe a tutela aos parentes consanguíneos, né? No caso, nomeado pelos pais, na falta deles, os parentes consanguíneos, por esta ordem, aos ascendentes, preferindo os de grau mais próximo aos mais remotos, Ok. aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos, e no mesmo grau os mais velhos ou mais moços. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Então tá. Sempre o interesse do menor. Josélia, parece que a ligação teve algum problema. Você pode repetir o que você falou? Por favor? Alô? Josélia. Oi? Repetir? Não, só essa última frase. Você mencionou alguma coisa? Assim que é sempre o interesse do menor que é visto, né? Ah, sim, claro. Esse é um princípio aí que norteia, né, todas essas disposições em que temos menor. Ou andar aqui no grupo. Vamos aqui entender esse artigo. PDF, SAP. Ok. Vou apagar aqui o quadro. Então, nós temos o direito pessoal, casamento, relações de parentesco, direito patrimonial, união estável, tutela.
Vamos lá. Em falta de tutor que é nomeado pelos pais, compete aos parentes. Quais seriam esses parentes? Então, aqui nós temos o artigo 1731. O primeiro, que em ordem, obedecendo a uma determinada ordem legal, o primeiro, ou os primeiros que serão chamados a exercer este munus público são os ascendentes. Ascendentes, né? Dessa forma, os ascendentes. Os ascendentes. Sempre o grau mais próximo com o grau mais remoto. O que é um grau? O que é um grau? Josélia, você se lembra da definição do grau? Não lembro, não. O grau é a... É a medida do parentesco? Isso, Hierarquia. pode ser. Não hierarquia, mas é... Ah, sim, é medida mesmo, Pode ser a medida, seria o ponto entre gerações, né? Seriam as... A partir de um tronco comum, né? Seria o salto de uma geração a outra. Vamos imaginar dessa maneira. Isso, Né? São os ascendentes. Então, os graus mais próximos, eles excluem os mais remotos. Depois, nós temos os colaterais. Os colaterais. O máximo até o terceiro grau. E sempre também, os mais próximos são os mais remotos, né? Os irmãos são colaterais também. E se vamos colocar que temos algumas regras, né? Então, nós temos os mais próximos aos mais remotos, primeiro os mais próximos. E, por exemplo, e se eu tiver dois irmãos que são colaterais de segundo grau? Como eu vou escolher? O mais velho prefere ao mais moço, correto? Então, o mais velho ao mais moço. O mais velho prefere ao mais moço. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela. Em qualquer dos casos, mais próximos aos mais remotos, mais próximos aos mais remotos, aos mais remotos. Nessas duas situações, o juiz escolhe o mais apto a exercer em benefício. O juiz escolhe o mais apto, sempre tendo em vista o benefício do menor. Benefício do menor. Ok, então, quem são a quem incumbe a tutela? Incumbe a tutela na falta do tutor nomeado pelo juiz aos ascendentes e aos colaterais de terceiro grau. Se mais de um, o mais próximo ao mais remoto, o mais velho ao mais moço. Nessas situações, o juiz vai escolher sempre o que é mais apto a exercer a tutela do menor. Ou seja, se tiver um mais moço que é mais apto, aí prevalece o mais jovem, né? Aí temos uma regra geral que pode ser adaptada, né, a depender das circunstâncias fáticas. Ô Nilson, quando o juiz nomeará tutor,
nomear tutor idôneo e residente no domicílio do menor, na falta de tutor testamentário ou legítimo, quando estes forem excluídos ou excusados da tutela, ou quando removidos por não idôneos o tutor legítimo e o testamentário. Ok, então agora temos umas hipóteses em que se pode nomear tutor, em que se deverá nomear tutor. É diferente de dizer a quem incumbe a tutela. Essas aqui são as situações em que o juiz nomeará o tutor. O tutor. Então, aqui seria quem? Quem? E aqui seriam as hipóteses, né? Quais? Quando, né? Aqui seriam as hipóteses, né? Quando? Hipóteses quando? Falta de tutor. Falta tutor. Nós temos o tutor testamentário ou legítimo. O testamentário, olha que interessante, é aquele nomeado em testamento, correto? O legítimo é este aqui, é o artigo 1731. Então, esses aqui seriam os tutores legítimos. Tutores legítimos. Por que isso? Porque é uma ordem que obedece à lei. Se esta ordem obedece à lei, nós temos os tutores legítimos, que se contrapõem aos tutores testamentários. Então, faltou o tutor, tanto testamentário quanto legítimo, o juiz vai nomear o tutor. Os tutores forem excluídos ou excusados. Excluídos, excusados. E quando removido, 3. Removido. O removido tem a ver com o quê? Tem a ver com a não idoneidade. Remoção relaciona-se à falta de idoneidade. E quem será removido? Tanto o testamentário quanto o legítimo. Ótimo. Então, nós já sabemos, né? Já temos aqui várias informações. O juiz vai nomear o tutor. Faltando o tutor, testamentário, legítimo. Tutores, os tutores excluídos ou excusados da tutela, ou quando removidos por não idôneos, sejam eles testamentários ou legítimos. Ok. Vamos tirar uma foto, aí os senhores já vão fazendo aí o esquema dos senhores. Vamos lá, tirar mais uma foto. Nós montarmos aí o nosso caderno de estudo. Vamos lá. Ok. Ok, continuamos. Elisa, os irmãos órfãos terão o mesmo tutor? Dar-se-á tutores diferentes ou o mesmo tutor? Aos irmãos órfãos, dar-se-á um só tutor. Isso, dar-se-á um só tutor, ok? Aqui está faltando uma pergunta, eu não saberia responder aos senhores porque elas não estão aqui. Mas eu vou fazer a pergunta e você vai me perguntando, depois, você vai me responder, Josélio. Depois eu vou completar o cartão aqui, ok? Josélio, foi nomeado
2 tutores numa disposição testamentária, mas não foi indicada a precedência, quem será o tutor nessa situação? Como você resolve essa situação, esse dilema? Eu entendo que a gente resolve de acordo com esse quadro que você acabou de colocar. Os mais próximos, né? Eles preferem o mais velho ao mais Não, novo. você não pode falar isso, porque eu estou falando da sucessão da tutela testamentária. Eu não estou falando da tutela legítima. Eu estou falando dos tutores testamentários. Em uma disposição Entendi. foi feito a indicação, ou melhor, a nomeação, numa disposição testamentária foi feita a indicação de 2 tutores, mas não indicou a ordem, quem deveria ser o primeiro. O que vai ser presumido? Como eu considero? Presume-se que eles se sucederão pela ordem de nomeação. Não, é o parágrafo 1º do 1733. No caso de ser nomeado mais de um tutor, por disposição testamentária, sem indicação da precedência, entende-se que a tutela foi cometida ao primeiro. Então, aquela primeira, eu citei 3 pessoas. Eu citei Nilson, Elisa, Josélia. Serão os tutores daquelas 2 crianças. Quem que é o tutor? O Nilson, porque ele foi o primeiro a ser citado. Correto? Ele foi o primeiro a ser citado. O primeiro tá aqui. Ô Nilson, e o que ocorrerá se faltar este primeiro? E em quais situações ele poderá vir a faltar? Será chamado o seguinte. Sucederão pela ordem de nomeação, Isso, correto? pela ordem de nomeação. Isso. O que pode acontecer com esse, para que os outros assumam a tutela, o cargo, o encargo, o cargo? Ele pode vir a ser sucedido por quê? Por morte, correto? Isso. Por incapacidade, por escusa ou por ter havido algum impedimento, correto? Estamos no artigo 1733, parágrafo 1º. Elisa, Sim. se na hipótese de eu instituir um menor herdeiro ou um menor legatário, o que eu posso nomear a ele? O que eu posso nomear? O que eu posso Ao menor herdeiro ou legatário poderá ser nomeado curador especial para os bens deixados em herança ou legado, ainda que o beneficiário, o menor, se encontre sob poder familiar ou tutela. Então, o que eu vou concluir com isso? Que o tutor do legado, ou o tutor, o curador especial da herança ou do legado, não necessariamente será aquele tutor ou o próprio pai. Correto? Uhum. Tudo bem? Porque para aquela figura específica do herdeiro menor, legatário menor, eu posso ter o curador especial daquele patrimônio que é uma pessoa que pode vir a ser uma pessoa distinta, ou dos próprios pais, como também do próprio tutor, caso aquele menor tenha um tutor. Ok? Josélia, aquelas crianças ou adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos, ou estes pais tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar, quem a estas pessoas nomeará tutor? Quem nomeará tutor a essas pessoas? O juiz. Isso, terão tutores nomeados pelo juiz. Caso contrário, né? Também Ou então eles serão colocados em quê? Em qual programa? Um programa de Colocação familiar. ação familiar. Ok? Tá. Vencemos. Falar do Nilson,
Quem não pode ser tutor ou, em sendo, quem são aquelas pessoas que serão exonerados da tutela? Ou melhor dizendo, quem são os incapazes a exercer a tutela? Uma grande relação, professor. Aqueles que não tiverem a livre administração de seus bens, aqueles que no momento de lhes ser deferida a tutela se acharem constituídos em obrigações para com o menor, ou tiverem que fazer valer direitos contra este, e aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda contra o menor. Os inimigos do menor ou de seus pais, os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade contra a família ou os costumes, têm ou não cumprido pena, as pessoas de mau procedimento ou falhas em probidade e as culpadas de abuso em tutorias anteriores, aqueles que exercerem funções públicas incompatíveis com a boa administração da tutela. Exatamente. Então, eles são as pessoas que são incapazes de exercer. Não podem ser tutores. E caso sejam, serão exonerados. Aqueles que não têm a livre administração dos bens, aqueles que, no momento de lhe ser deferida a tutela, se acharem constituídos em obrigação para com o menor, ou tiverem de fazer valer direitos contra este menor, aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda contra o menor, os inimigos do menor, seus pais, ou que tiverem sido por estes expressamente excluídos, pelos pais, o condenado por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade, as pessoas de mau procedimento, aquelas que exercerem função pública incompatível. Vamos deixar aqui, eu passei o autor aqui agora, não estou conseguindo escrever. Vamos deixar essa aqui marcada, porque nós vamos fazer um quadro para ela. 309, 319, aqui. 319, 1735. Os incapazes. Vamos adiante. Deixa eu ver uma visão. Elisa, a gente vai ter uma visão genérica e aí depois eu venho pontuando as listas. Elisa, quem pode se excusar da tutela? Podem excusar-se da tutela as mulheres casadas, os maiores de 60 anos, as pessoas que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos, os impossibilitados por enfermidade, aqueles que morarem longe do lugar onde deva ser exercida a tutela, aqueles que já exercerem tutela ou curatela e os militares em serviço. Então tá, aqui a gente já vai fazer, porque o Cláudio já está podendo escrever. Mulheres casadas podem se excusar. Maiores de 60. O que está acontecendo aqui com esse pincel? Maiores de 60. Qual que é o regime, a idade do regime obrigatório? Elisa? Do regime jurídico de bens entre os cônjuges é 70 anos. Ótimo. Aqui, a escusa da tutela são os maiores de 60 anos. Os maiores de 60 anos. Aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos. Vou colocar aqui mais de 3 filhos. Ok? O 4 tem a ver com enfermidade. Enfermidade. Aqueles que habitarem longe do lugar. Longe do lugar. Aqueles que exercem a tutela e a curatela, que já exerceram. 6, já exerceram. Militares, mas em serviço. Então, a gente pode até, por exemplo, fazer um mnemônico para esse quadro aqui. Por exemplo, Professor, então, Bolsonaro poderia, né?
Não Mas é? ele tem o cargo público que é incompatível, né? Ah, sim. Então, ele é incapaz, né? Ele é incapaz, porque uma questão é ser incapaz, a outra questão é se excusar. Então, eu conheço uma mulher casada. Essa mulher casada, ela é maior de 60 anos. Ela tem 3 filhos enfermos. E ela mora longe. Essa mulher casada ainda tem 2 informações. Ela já exerceu e ela foi casada com, e ela é casada com um militar. Militar em serviço. Desse jeito, ficou fácil. Em menos de 30 segundos, eu sou capaz de guardar. Então, eu conheço. Quem pode se excusar é diferente da incapacidade, correto? Então, aqui eu vou colocar diferente da incapacidade. Ó, então, é uma mulher. Eu conheço quem pode. Aí você vai pensar numa mulher. Você tem que pensar nisso. Ó, uma mulher casada. Essa mulher casada, ela é maior de 60 anos. Ela tem 3 filhos enfermos. E ela mora longe. Ela já exerceu a tutela e curatela e ela é casada com um militar em serviço. Então, a gente coloca, são 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulher casada, ela é maior de 60, os maiores de 60 anos. Não estou falando que é mulher maior de 60 anos. Eu estou a dizer que aquilo é um gatilho. Os maiores de 60 anos, aquelas pessoas que têm sob sua autoridade 3 ou mais filhos, né? Mais de 3 filhos. Aquelas pessoas que são enfermas e por isso elas não podem exercer a tutela. Aquelas pessoas que morarem longe de onde deve ser exercido a tutela. E aquelas que, ou seja, mora longe, já exerceu, aquela que já tem exercido a tutela e a curatela, e o militar em serviço. Então, esse é o artigo 1736. Quando os senhores tirar uma foto aqui, vou mandar aí para os senhores. Conheço uma mulher casada, que é maior de 60 anos. Ela tem 3 filhos enfermos e ela mora longe. Ela já exerceu a tutela e a curatela e ela é casada com um militar em serviço. Ok. Vamos lá. Vou mandar aqui para os senhores. Escusa da tutela, que é diferente da incapacidade. Josélia, quem não for parente do menor é obrigado a aceitar a tutela? Não. Em qual hipótese? Não será ser obrigado a aceitar. Se houver no lugar parente idôneo conseguindo, ao fim de exercê-lo. Exato, então ele pode se excusar, por isso que ele está na seção 3 da escusa. Quem não for parente pode se excusar numa situação, qual? Havendo parente idôneo que o possa na condição de exercer a tutela. Ô Nilson, a escusa deve ser apresentada em que prazo? 10 dias subsequente à designação. Isso. E se ele não apresenta a escusa nesse prazo? O que se subtende-se? O que entende-se? Os 10 dias contar-se-ão do dia em que ele sobrevier. Não. Se a pessoa não apresenta, quer dizer que ela renunciou
ao, Sob, ao direito, né, de alegá-la. E se o motivo ocorre depois de já haver a tutela, ou seja, de já estar sendo exercida a tutela, o prazo ele conta de qual fato, de qual momento, qual termo ocorre? Os 10 dias contar-se-ão em que ele sobrevier. Da data em que ocorrer aquele motivo. Certo. Então, eu vou Da mudar. data em que ocorrer aquele motivo, correto? Então é isso. Nossa, professor, é difícil esse artigo, né? A escusa deve ser apresentada. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que aquela pessoa, ela tenha 3 filhos. Nasceu um 4º filho. Ela tem que apresentar, ela já é tutora, então ela tem que apresentar a escusa em 10 dias do nascimento do 4º filho. Concordam? Vamos imaginar que ela é uma pessoa sadia, ela exerce a tutela. Se ela exerce a tutela e ela fica enferma, do dia que ela ficou enferma, se é que eu posso, enfim, especificar um dia exato, seria contado deste momento 10 dias. Se ela foi nomeada, ela tem 10 dias para ela apresentar a escusa, sob pena de entender-se renunciado o direito de alegar a escusa. Ok? Professor, então esse prazo a gente pode falar que ele é decadencial ou é outro? Isso. Prescricional. Esse prazo, eu já falo com você que esse prazo é um prazo decadencial. Decadencial, tá. Porque a gente não tem nenhuma pretensão sendo não satisfeita. Surgiu alguma pretensão por não satisfação? Não. Havia alguma pretensão? Não. Quando você, por exemplo, Elisa, você tem que me pagar no dia 21, mas você já me pagou. Esses exemplos são ruins. Imagina que você tem que me pagar dia 20, hoje. Elisa, hoje você não me pagou. Surgiu para mim uma pretensão. Sim. Hoje, de receber o dinheiro, correto? Sim. Essa pretensão é que vai ser atacada, vai ser afetada pela prescrição. Quando eu tenho um direito, e aí o nome disso eles falam direito potestativo, por exemplo, é diferente. Por exemplo, eu nomeei você, Elisa, a minha mandatária. A qualquer momento eu posso não ou praticar um ato contrário, retirando-lhe os poderes que foram a você conferidos. Correto? Correto. Direito potestativo meu. Aqui nesse caso, quando a gente não viu aqui o surgimento de uma pretensão, não há uma pretensão. Alguma pretensão? Não há. Então é decadência. Ok? Josélia, vamos lá. O que deve ocorrer na hipótese de o juiz não admitir a escusa? Professor, só antes um minutinho. Aqui embaixo no meu vademecum está escrito assim, que o artigo do novo Código de Processo Civil estabeleceu esse prazo de escusa de 5 dias para a escusa. Ótimo. Vou até marcar aqui com o meu Lumicolor. Para 5 dias, Segundo o novo CPC, né? Segundo o novo CPC. Piorou bastante, não dá nem tempo de pensar. Artigo 1738. Muito obrigado, Elisa. Sozélia, se o juiz não admite a escusa, o que deve ocorrer ao nomeado? O que deve fazer o nomeado? Exercerá o nomeado a tutela enquanto o recurso for interposto, né? Enquanto o recurso interposto não tiver provimento e responderá desde logo pelas perdas e danos que o menor venha a sofrer. Então, ele vai responder, ele vai continuar, ele vai exercer o munus público e ele vai até o provimento daquele eventual recurso e ele vai
responder pelas perdas e danos que o menor vier a sofrer. Ok. Elisa, o Nilson, quais as obrigações do tutor em relação ao menor? Dirigir-lhe a educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos conforme os seus haveres e condição. Reclamar do juiz que providencie como houver por bem, quando menor haja mister correção. Adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais, ouvida a opinião do menor, se este já contar com mais de 12 anos. Exatamente. Então, cumpre ao tutor, dirigir-lhe a educação, defendê-lo em relação ao menor, defendê-lo, prestar-lhe alimentos, reclamar do juiz que providencie como houver por bem, quando menor haja mister correção, adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais, ok? Elisa, vamos lá. Aqui cabe ao tutor em relação aos bens do menor. Incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado em proveito dele, tutelado, cumprindo esse dever com zelo e boa-fé. Ótimo, cumprindo este com zelo e boa-fé. Josélia, em que hipótese o juiz pode nomear um pró-tutor? Nas hipóteses de fiscalização dos atos do tutor. Exato. Então, o que é um pró-tutor? É um fiscal do tutor, não é? Exato. É uma pessoa nomeada pelo juiz que vai fiscalizar os atos do tutor. Ô, Nilson, o tutor pode delegar a outras pessoas físicas ou jurídicas o exercício da tutela? Sim ou não? Se os bens e interesses administrativos exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos ou realizados em lugares distantes do domicílio do tutor, poderá este, mediante aprovação judicial, delegar a outras pessoas físicas ou jurídicas o exercício parcial da tutela. Então, sim, em certas situações. Sim, em certas situações, e mesmo assim é parcial, irá depender de aprovação do juiz. Ok? Elisa, vamos lá. A responsabilidade do juiz, como será nas hipóteses de tutela? Como será a responsabilidade do juiz? Quando o juiz não houver nomeado o tutor, a responsabilidade será direta e pessoal do juiz. Isso. Quando o juiz não houver nomeado o tutor oportunamente, também será responsabilidade direta e pessoal do juiz. Ok. Mas a responsabilidade do juiz será subsidiária quando o juiz não tiver exigido garantia legal do tutor e ainda quando o juiz não houver removido o tutor que se tornou suspeito. Então, aqui o juiz ele tem uma série de responsabilidades, né? O juiz ele tem uma série de responsabilidades. Então, a responsabilidade do juiz, nos termos do artigo 1744. Como será essa responsabilidade do juiz? Direta, responsabilidade do juiz. Responsabilidade do juiz. Como será? Direta e pessoal. Direta e pessoal, a responsabilidade do juiz. Não nomeou o tutor. Não nomeou o tutor. Ou não o nomeou oportunamente. Ou não nomeou oportunamente. Oportunamente. Ok. Direta e pessoal. Subsidiária. Quando não tiver exigido garantia legal, não exigiu
garantia, não exigiu garantia e não removeu quando ele se tornou suspeito. Não o removeu por ter o tutor tornado-se suspeito. Por ter o tutor tornado-se suspeito. Não nomeou ou não nomeou oportunamente. Direto, pessoal. Subsidiária. Não exigiu a garantia ou não removeu. Não exigiu a garantia e não o removeu. Então, aí temos a responsabilidade do juiz. Ótimo. Responsabilidade do juiz. Ok. Então, nós vimos aí a responsabilidade do juiz, artigo 1744. Josélia, de que forma os bens do menor serão entregues ao tutor? Serão entregues mediante um termo especificado deles e seus valores, ainda que os pais o tenham dispensado. Ok. Nilson, se o menor possuir bens, será sustentado e educado a expensas desses bens? Pulou uma, professor? Pulou uma. Então, 330. É o 330. É o 1745. Falamos, o bem do tutor ele será entregue mediante um termo especificado, o termo especificado de quais bens e de quais valores. A Josélia falou isso para nós. Agora, o parágrafo único, de fato, pulou. Né? E eu vou perguntar para você, Nilson. O que poderá fazer o juiz na hipótese de o patrimônio do menor ser de valor considerável? Se o patrimônio do menor for de valor considerável, poderá o juiz condicionar o exercício da tutela às prestações de caução bastante, E quando ele podendo dispensa? dispensá-la se o tutor for de reconhecida Reconhecido. idoneidade. Então, se o patrimônio for um patrimônio de valor considerável, o juiz pode condicionar o exercício da tutela caução. Pode dispensar a caução se aquele tutor for uma pessoa de reconhecida idoneidade. Ok? 1746. Aqui, engraçado, as fichas saíram fora de ordem. Aqui é o 331, depois 332. Tá bem. Aqui. Não, agora é isso, é 331. Elisa, se o bem possuir bens, as despesas, né, para o sustento e educação correrão como? O juiz deverá arbitrar para que o menor que possua bens seja sustentado e educado à expensa dos próprios bens, mas desde que com ordem judicial. E o juiz vai arbitrar quais são os bens que pareçam necessários para esse sustento e educação, considerando o rendimento da fortuna, quando o pai ou a mãe não houver fixado quais sejam esses bens. Então, se aquele menor, ele possuir bens, a educação e o sustento, advirão dos rendimentos daquele bem, né? E o juiz vai arbitrar quais os rendimentos daqueles bens serão aplicados no sustento e na educação, né? Sempre. Mas o juiz também deve considerar um ponto.
o quê? Ele deve considerar o rendimento da fortuna do pupilo quando o pai ou a mãe não as houver fixado, correto? Então, a depender do rendimento, ele vai aplicar ou mais ou menos no sustento ou na educação daquela criança, né? Se os pais não houverem assim fixado. Vamos lá. Josélia, o que mais compete ao tutor? Representar o menor até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade nos atos em que por parte. Receber as rendas e pensões do menor e as quantias a eles devidas. Fazer-lhes as despesas de subsistência e educação, bem como as de administração, conservação, melhoramento de seus bens. Alienar os bens do menor destinados à venda. Promover-lhes, mediante preço conveniente, o arrendamento de bens de raiz. Isso. Josélia, esse artigo 1747... Deixa eu ver se eu já tirei uma foto aqui. Ele independe da autorização do juiz. Isso. O artigo 1748 depende da autorização do juiz. O que compete ao tutor, Nilson, com a autorização do juiz? Pagar as dívidas do menor, aceitar por ele heranças, legados e doações, ainda que com encargos, transigir, vender-lhe os bens móveis cuja conservação não convier e os imóveis nos casos em que for permitido, propor em juízo as ações ou nelas assistir o menor e promover todas as diligências e bens deste, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos. Então, aqui compete ao tutor. Nós temos o 1747. Compete ao tutor. Do outro lado, nós temos o 1748. Compete também ao tutor, mas com autorização do juiz, correto? Autorização do juiz. O 1747, representar e assistir. A gente coloca aqui as palavras importantes. Representar, assistir. 2. Receber as rendas e pensões e as quantias devidas. Receber rendas, pensões, quantias devidas. 3. Fazer-lhe as despesas de subsistência e educação, como as de administração, conservação e melhoramento dos bens. Então, despesas. Despesas. De que as despesas? Subsistência, educação. As despesas de subsistência e educação. Essas são as despesas relativas àquela pessoa. E relativamente aos bens, as despesas também, mas agora de administração, conservação, melhoramento. Ok. 4. Alienar os bens que são destinados à venda. Alienar os bens, não são qualquer bem, são os bens destinados à venda. Então, vamos aqui. Vamos colocar aqui pessoa. Vamos colocar aqui as despesas. 3. Despesas. E, por fim, promover-lhe, mediante preço, o arrendamento dos bens de raiz. Promover o arrendamento. Promover arrendamento. Tranquilo. Então, aqui nós não precisamos
da autorização judicial. 1747. Não precisamos da autorização judicial. O 1748, sempre com autorização judicial. Nós temos 5 itens. Pagar dívidas. Pagar dívidas. Do menor, né? Exatamente. Então, pagar dívidas do menor, sempre com autorização. Aceitar. O que nós aceitamos? As doações, heranças, legados, ainda que sem encargo. Ainda que sem encargo. Aceitação sempre com autorização do juiz. Transigir. Professor, eu acho que então, no meu vademecum está escrito ainda que com encargo. Eu acho também que deveria ser ainda que sem encargo. Ainda que com encargo. Mas ainda está no meu também. Deveria ser ainda que sem encargo, né? Ainda que com encargo. Ainda que com encargo. Não é estranho? Deveria ser ainda que sem encargo, né? Ainda que com encargo, Vender-lhe os bens móveis, cuja conservação não convier, e os imóveis. Mas antes, transigir já foi, né? Já venda foi. De Agora móveis. é a venda dos móveis. Venda móveis. Quais móveis? Cuja conservação não convier. E venda dos imóveis. Então, cuja conservação não convier. Cuja conservação não convier. Cuja conservação não convier. E os imóveis, no caso em que for permitido. No caso em que permitido. No caso em que permitido. E, por fim, promover em juízo as ações ou nelas assistir o menor e promover as diligências a bem do menor, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movido. Eu vou colocar aqui de uma forma genérica, atuar em juízo. Os senhores não acham que essa expressão atuar em juízo engloba todas essas formas? Sim. Atuar em juízo. Propor ações, assistir. Então, vamos colocar aqui. Propor ações, assistir. Tudo isso. Assistir, promover as diligências, defender nos pleitos, promover diligências, defender nos pleitos, né? Defender nos pleitos. Nos pleitos. 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 Então, vamos tirar uma foto. Ok. Pessoal, vamos fazer o nosso intervalo hoje de 5 minutos. A não ser que os senhores tenham aí alguma outra função, né? Mas vamos fazer de 5 minutos e a gente já volta daqui a pouco, tá bom?
Vamos lá. É isso aí. Ô, Nilson, na falta de autorização, no caso do artigo 1748, a eficácia de ato de tutor depende de aprovação anterior pelo juiz? Sim. Então, a eficácia ela fica condicionada à ulterior aprovação pelo juiz, correto? Elisa, o que não pode o tutor praticar sob pena de nulidade? O que ele não pode fazer? Então, ainda que com autorização do juiz, não pode o tutor, sob pena de nulidade, adquirir por si ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis do menor. Uhum. Dispor dos bens do menor a título gratuito e constituir-se cessionário de crédito ou de direito contra o menor. Isso. Ok, então vamos lá. O que ele não pode? E se ele o faz? Quais são os efeitos? Se ele o fizer, será nulo, não é? Serão nulos. Elisa, a nulidade está no âmbito da eficácia? Não, a nulidade está no âmbito do segundo grau, da validade. Da validade, exatamente. Quando eu uso aquela expressão não escrito, isso é o quê? Qual é o âmbito? Qual é a dimensão? Elisa. Professor, então, não escrito é como se não existisse? Não existente, exatamente. Artigo 1749. Então, os senhores não podem nunca dizer que algo que reputa-se não escrito, uma determinada cláusula, que ela não é eficaz. Correto? Uhum. É por isso que eu estou apontando aos senhores. Ainda, 1749, ainda que com a autorização judicial, acredito eu que seria melhor, né? Ainda que com a autorização judicial, no caput, não pode o tutor sob pena de nulidade. Não pode o tutor sob pena. Essa palavra pena aqui no Código Civil ela é usada em diversos dispositivos, mas no sentido próprio, né? No sentido de sanção, né? Não aquele sentido de pena. Inclusive na 8935 ele fala também pena no sentido de sanção, sob pena, né? Sob sanção, né? Sob o risco de, Então, adquirir por si ou por interposta pessoa bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor. Adquirir, ele menciona específico, contrato particular, bens. Quais bens? Os móveis, bens móveis, os bens imóveis do menor. O que podemos concluir que, mediante uma escritura pública, ele poderia adquirir esses bens. Os senhores concordam comigo? Sim. Uhum. Não é? Contrato particular. Dispor dos bens a título gratuito. Ok. Constituir-se cessionário. Quem é o cessionário? Cessionário é aquela pessoa que a ela é dirigida. Ou melhor, é aquela pessoa que recebe o crédito. Correto?
o crédito não é um direito? Não é o direito do menor? Uhum. Então, é transferir o direito do menor para ele, tutor. Constituir-se cessionário do crédito ou do direito. Constituir-se cessionário do crédito ou do direito. Então, não pode, sob pena de nulidade. É passível, Nilson, nessas hipóteses, a ulterior autorização judicial, Nilson? Não, são nulos, né? São nulos. Olha que interessante. Aquelas hipóteses previstas no artigo 1748, elas podem ter a eficácia condicionada a uma ulterior aprovação do juiz. O que não ocorre nessa hipótese, porque nessa hipótese, nem mesmo com a manifestação do juiz, nem mesmo com a autorização do juiz. Então, nem mesmo com a autorização do juiz. Ok? Nem mesmo. Não pode o tutor, em hipótese alguma, sob pena de nulidade. Ok. Josélia, os imóveis pertencentes aos menores tutelados, eles podem ser vendidos? Só se Somente houver uma pode ser vendido em manifesta qual situação? Só quando há uma manifesta vantagem, né? Mediante prévia avaliação judicial e também com a aprovação do juiz. Ó, venda de imóveis, artigo 1750. Venda de imóveis. Apenas, vamos lá, são 3 situações. Manifesta vantagem. Avaliação prévia, avaliação judicial. Aprovação do juiz. Aprovação pelo juiz. Ótimo, ótimo. Ô, Nilson, vamos lá para o artigo 1751. O que ele tem que fazer, o tutor, antes de assumir a tutela? Declarar algum débito que o menor tenha para com ele. E se ele não faz? Aí, sob pena de não lhe poder cobrar depois. Salvo provando que não conhecia o débito quando assumiu a tutela. Exato. Exatamente. Então, ele tem que provar, ele tem que declarar tudo o que o menor lhe deva, sob pena de não poder cobrar do menor enquanto exerça a tutoria, salvo prova de que não conhecia o débito quando assumiu. Correto? Elisa, vamos adiante. O tutor responde pelos prejuízos que por culpa ou dolo causaram ao tutelado? Sim, responde o tutor por prejuízos que, por culpa ou dolo do próprio tutor, ele causar ao tutelado. Exato, mas ele tem direito a quê? Mas o tutor tem direito de ser pago, quer dizer, de ser ressarcido por aquilo que o tutor tiver dispendido no exercício da tutela, salvo
no caso de colocação em família substituta. Uhum. E ele tem direito também a perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados. Exato. Então, o exercício da tutela, ele é muito sério. Vou tirar uma foto aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que o tutor responde? Artigo 1751, 1752. Por quê? Pelo quê? Pelo quê? O tutor responde. Pelo quê? Pelo quê? Não ficou estranho. Por quê? Responde. Responde o tutor. Responde o tutor. Prejuízos que causar. Mas é uma responsabilidade objetiva? Certo? Não. Sempre dolo, sempre culpa, né? Os prejuízos que causar. Aqui tem direito. Responde. Aqui tem direito o tutor. Aqui tem direito o tutor. O tutor ele tem direito a duas. Aqui tem direito o tutor. Ele tem direito a ser pago pelo que despendeu. A ser pago pelo que despendeu. Correto? Exceto a hipótese de colocação em família substituta, que é expressa no 1734, e perceber remuneração proporcional à importância dos bens. Proporcional. Ok. Então, aqui nós temos isso. Por que responde o tutor? Por que responde o tutor? Aqui tem direito o tutor. Aqui tem direito o tutor. Ok? Josélia, o protutor recebe gratificação pela fiscalização realizada? Sim, é uma gratificação módica. Gratificação módica. Ô, Nilson, as pessoas que deveriam fiscalizar as atividades do tutor respondem por eventuais prejuízos? Sim, são De que forma? solidariamente responsáveis pelos prejuízos. Isso, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos aquelas pessoas às quais competia com fiscalizar a atividade do tutor e as que concorreram para o dano. Então, solidariamente responsáveis. Então, vamos colocar aqui, protutor, ele será o protutor. Sim, a ele caberá uma gratificação módica. Gratificação
módica. Gratificação módica. Gratificação módica. As pessoas que deveriam fiscalizar as atividades do tutor, as pessoas que fiscalizam a atividade, pessoas que fiscalizam ou aqui as que concorrem, pessoas que fiscalizam, que concorrem. Como essas pessoas respondem? As que concorrem com um dano, né? Elas são solidárias. Ok. Solidárias. 340. Agora, vamos falar sobre os bens do tutelado. Vamos lá. Os bens do tutelado. Os bens do tutelado. Elisa, os tutores podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados? Sim, os tutores podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, desde que se restrinja ao montante necessário, apenas necessário para as despesas ordinárias, com sustento e educação do menor sob tutela e administração dos bens do tutelado. Então, eles não podem o além do necessário para as despesas ordinárias, sustento, educação e administração dos bens. Josélia, os objetos de ouro e prata, pedras preciosas, imóveis, podem ser vendidos? E se sim, o que pode ser feito com o seu produto da venda? Eles serão vendidos se houver necessidade, né? E o produto convertido em títulos e obrigações e letras de responsabilidade direta ou indireta da União, dos Estados, né? E o que deve atender esses títulos? Atendendo-se preferentemente à rentabilidade e recolhidos ao estabelecimento bancário oficial ou aplicado na aquisição de imóveis, conforme for determinado pelo juiz. Isso, exatamente. Ô Nilson, o dinheiro que tem origem em outra procedência também será convertido em títulos, obrigações e letras de rentabilidade? Dinheiro de outra procedência. Terá o mesmo destino dos recursos indicados no parágrafo anterior. Exato. Então, eles serão convertidos em títulos, obrigações e letras de responsabilidade direta e indireta dos estados e sempre atendendo à rentabilidade. Esses títulos, né, serão recolhidos ao estabelecimento bancário ou aplicados na aquisição de imóveis, a depender a critério do juiz. Elisa, os tutores respondem pela demora na aplicação dos valores? Sim, os tutores respondem pela demora na aplicação dos valores. E eles são obrigados a pagar alguns juros? Sim, eles são obrigados a pagar os juros legais desde o dia em que deveriam ter aplicado os bens do tutelado e não o fizeram, além de serem obrigados a fazer ainda a aplicação. Isso, então o fato deles pagarem juros, não quer dizer que ele não tenha que promover a aplicação dos valores referidos, né? Eles têm que, sim, pagar os juros, mas eles não se eximem da obrigação de aplicar os valores referidos, né? O que não os exime da obrigação que o juiz fará efetiva da aplicação. Ok? Josélia, vamos adiante. Os valores
É estranho dizer isso, que o juiz fará efetiva, ou seja, o juiz aplicará, correto? O juiz aplicará. Ok, Elisa? Professor, eu acho que o juiz tornará efetiva a obrigação de aplicar, não é? O que não os exime da obrigação, que o juiz fará efetiva a obrigação de aplicar, da referida aplicação. É estranho, né? Porque o Como se juiz já não não vai tivesse. aplicar, né? O juiz não vai aplicar, ele vai cobrar do tutor, não é? Não faz sentido isso. Falei uma besteira mesmo. Não, Mas é estranho. professor, mas é que o que causa aqui, assim, surpresa e confusão é que se eles tivessem colocado a qual o juiz fará efetiva, né, aí daria mais certo. Mas colocaram o quê, não é? Isso deixa meio assim no ar. E é estranho também pensar que ele já não tivesse essa obrigação anterior, né? Independente da manifestação do juiz. Por isso que eu interpretei dessa maneira, que o juiz mandar, não que ele vai aplicar, mas que ele mandará fazê-lo. Sim, é. Uhum. Né? Josélia, os valores decorrentes das vendas dos objetos de ouro e prata, pedras preciosas e móveis podem ser retirados do estabelecimento bancário para qual finalidade? Eles só serão retirados, né, mediante ordem do juiz, né, e será para as despesas com sustento e educação dos tutelados, ou a administração de seus bens, Ok. para se comprarem bens imóveis e títulos de obrigações ou letras, para condições previstas no parágrafo 1º do artigo antecedente, e outra situação é para se empregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado ou deixado, e para se empregarem aos órfãos quando emancipados ou maiores, ou mortos eles, aos seus herdeiros. Exatamente isso, Josélia. Então é isso mesmo. Despesas com sustento, educação, tutelado, administração, comprar bens imóveis e títulos, obrigações ou letras, essas que acabamos de dizer, para se empregar em conformidade com o que foi disposto pelaquela pessoa que fizer a doação, que tiver feito a doação pelo doador, e para se entregarem aos órfãos quando emancipados ou maiores, ou aos herdeiros, se eles estiverem mortos. Ô Nilson, os tutores são obrigados a prestar contas de sua administração? Sim. Os tutores, embora o contrário tivessem disposto os pais dos tutelados, ainda assim são obrigados a prestar conta de sua administração. Da prestação de contas, exatamente. Elisa, o que os tutores devem apresentar no final de cada ano? No final de cada ano da administração da tutela, os tutores deverão apresentar ao juiz o balanço daquele ano. E depois de aprovado tal balanço, este será anexado aos autos do inventário. Ok. Josélia, de quanto em quanto tempo os tutores prestarão contas? De 2 em 2 anos. E também, por qualquer motivo, quando por qualquer motivo deixarem o exercício da tutela, ou toda vez que o juiz achar conveniente. No final de cada ano, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo. Isso é o balanço. É o balanço, 1756. A cada 2 anos, eles prestam contas, mas não só prestam contas a cada 2 anos, eles prestam contas a cada 2 anos, quando deixar o exercício da tutela e ainda quando o juiz achar conveniente. Ô Nilson, as contas serão prestadas em juízo? Sim. Como serão julgadas? As contas serão prestadas em juízo e julgadas depois da audiência dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabelecimento bancário oficial os saldos ou adquirindo bens imóveis ou títulos, obrigações ou letras na forma do parágrafo 1º do artigo 1753. Perfeito, é aquela títulos, letras, obrigações, né? Nós vimos isso. Então, essas são as contas previstas no 1756, correto? 1756.
Elisa, finalizada a tutela pela emancipação ou maioridade, a quitação dada pelo menor produz efeitos? A quitação dada pelo menor só produzirá efeito depois de aprovadas as contas pelo juiz. Então, não produzirá efeito antes de aprovadas as contas pelo juiz. Isso. Subsistindo até a aprovação pelo juiz a responsabilidade do tutor. Exato. Fim da tutela pela emancipação, maioridade, a quitação do menor não produz efeitos. Mas será que é o menor antes da emancipação ou da maioridade? Ou o menor depois da quitação? Não, eu acho que é depois, né, professor? Mas não adianta, ele pode dar... Exato, independe. Ele vai, se for emancipado, ele será um menor capaz, né? Menor emancipado capaz, mas ele continua menor. E se for maior, aí ele é um maior capaz, mas não adianta ele dar a quitação, né? Eu entendo assim. Só depois da aprovação das contas pelo juiz é que, portanto, a aprovação judicial tem uma condição eficacizante, né? Eles adoram falar isso, uma condição de eficácia. Porque é engraçado, maioridade, quitação do menor. Aí a gente fica pensando, será que essa quitação foi dada antes dele completar a maioridade? Não é interessante isso? Sim. É mesmo porque nesse período, até chegar a esse termo maioridade, tudo ainda estava sob a responsabilidade do juiz também. A quitação, a prestação de conta, tudo era com o juiz. Por isso que não muda, né? Não modifica. Exatamente. Assim, se essa pessoa que acabou de chegar na maioridade não tem ainda, às vezes, tanta maturidade para receber já uma... Né? Professor, deveriam ter escrito a quitação do tutelado, né? Ficaria melhor, exatamente é isso aí. A quitação do tutelado, ou então simplesmente a quitação. Josélia, nos casos de morte, ausência ou interdição do tutor, as contas serão prestadas por quem? Serão prestadas por seus herdeiros ou representantes. Ô Nilson, serão levadas a crédito do tutor todas as despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao menor? Sim. Serão levados a crédito do tutor. Ou seja, isso quer dizer que o tutor tem um a receber, né, pelas despesas justificadas e proveitosas ao menor. Ele vai ter um a receber, serão levados a crédito. Elisa, as despesas com a prestação das contas serão pagas pelo tutelado? Sim, serão pagas pelo tutelado. Isso. Ainda que prestadas pelo tutor. Né? Josélia, o alcance do tutor, bem como o saldo contra o tutelado, são dívidas de valor e vencem juros desde o julgamento definitivo das contas? O alcance do tutor, bem como o saldo contra o tutelado, são dívidas de valor e vencem juros, alcance. Vocês saberiam interpretar esse artigo? 398. Professor, eu acho... É o termo, né, do fim da tutela, né? Esse alcance. Então, é exatamente isso. Eu acho que é essa percepção, né, do crédito do tutor, não é? E das próprias despesas justificadas e proveitosas lá para o menor, não é? Mas o saldo contra o tutelado são dívidas de valor. O alcance tem a ver com obrigações provenientes de ato ilícito. Então, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. Ou seja, a obrigação proveniente de ato ilícito. Isso é o alcance do tutor, bem como o saldo contra o tutelado. O saldo para pagamento contra o tutelado. São dívidas de valor e vencem juros desde o julgamento definitivo das contas. Fez sentido agora?
Não. Isso aí, para mim, ela está relacionada, estou compreendendo, que é a relação daquela que a gente discutiu anteriormente, que as contas que são prestadas pelo juiz, né? Então, desde o julgamento definitivo das contas, né? O alcance daquilo que ficou anteriormente, né? Quando o menor atingiu a maioridade, essas dívidas vencem juros e serão pagas pela prestação de serviço, por tudo que ele despendeu, né? Ó, E o juiz, ele julga essas contas. Julgadas as contas, o que tiver ficado de juros, de uma despesa anterior, tudo vai ser alcançado agora. Vai ser resolvido, né? Compreendo assim. O alcance do tutor, bem como o saldo contra o tutelado, são dívidas de valor e vencem juros desde o julgamento definitivo das contas. Exatamente. Aquilo que pode ser alcançado do tutor. Na verdade, eu acho que ele podia botar o alcance da tutela, né? O alcance da tutela, bem como o saldo contra o tutelado. Não. Eu acho que isso tem a ver com o dano por ato ilícito, na minha concepção. O alcance da tutela, ou seja, o que tem que ser pago pelo tutor pelo exercício da tutela e, tendo exercido a tutela, tenha praticado um ato ilícito, o alcance, enfim, do tutor. Esse alcance, o senhor entende como se fosse um direito de regresso, é isso, professor? Contra o tutor? Eu acho que é a obrigação do tutor de pagar. Ele está usando o sentido de alcance no sentido de a obrigação que tem o tutor de pagar aquela obrigação advinda de um ato ilícito, nos termos do artigo 398. Então, o alcance, na verdade, é a obrigação que tem o tutor de pagar, ok? Bem como o saldo devedor contra o tutelado. Então, a obrigação e o saldo vencem desde o julgamento definitivo das contas, correto? Ô Nilson, quando cessa a condição de tutelado? A maioridade ou emancipação do menor? Isso. Ao cair o menor sob o poder familiar, no caso de reconhecimento ou adoção. Ok. Também. Elisa, quando cessam as funções do tutor? Cessam as funções do tutor ao expirar o termo da tutela, em que ele se obrigava a servir, ao sobrevir escusa legítima ou da sua remoção. Josélia? Então, é do termo, da escusa e da remoção, né? Isso. Termo, escusa e remoção. Josélia, em que período o tutor, por qual período o tutor é obrigado a servir? Por 2 anos. Por 2 anos, ótimo. O prazo de 2 anos pode ser maior, Nilson? Sim. Em qual circunstância? Se eu quiser o juiz julgar conveniente ao menor. Se o juiz julgar Isso, então se o juiz quiser e julgar conveniente ao menor. Ô, Elisa, quando o tutor será destituído? Por negligência, prevaricação ou incapacidade. Exato. Negligente, prevaricador ou incurso em incapacidade. Josélia, quem está sujeito a curatela? Aqueles que, por causas transitórias ou permanentes, não puderem exprimir sua vontade, os velhos habituais, os viciados em tóxicos e os pródigos. Isso. Então, aqueles... Quem são esses aqui, Josélia? Quem são esses? Por exemplo, as causas transitórias, tem uma incapacidade, né? Eu sei, mas eu quero que você vá lá na parte geral e me indique o artigo. Tem a menor ideia. Artigo 4º, né? Ébrios habituais e viciados em tóxicos. Ébrios habituais e viciados em tóxicos. Artigo 4º, inciso 2. Ok? Os pródigos são os relativamente incapazes. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Ou seja,
estão sujeitos à curatela todos aqueles previstos no artigo 4º, exceto os maiores de 16 e menores de 18 anos. Correto? Isso. Ok? Não é isso? Sim. E o absolutamente incapaz hoje é um critério cronológico. Quem são os absolutamente incapazes, Nilson? Menor de 16 anos. O menor de 16 anos. Ô, Nilson, quais normas serão aplicadas à curatela? As disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes. Exato. Olha só, pessoal, já foram todas revogadas em 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não é? Se não me engano. Não é? Não é? Sim, é. Uhum. Esse estatuto ele tem uma peculiaridade. Alguém saberia me dizer? Fala, Elisa. Eu acho que você sabe, já que você... Eu não sei. Sabida. O Estatuto da Deficiência Uhum. é porque é a questão de ter vindo uma ordem internacional, um comando internacional, É, isso aí. que é Exatamente. até a Convenção de Nova York, né? Exato. Estava lá, Vamos lá, Josélia. isso mesmo. Até onde eu pude entrar na sala foi só isso. Essas meninas sabem muito. Josélia, mas você estava indo bem. A gente ainda tem mais algumas informações. Vamos lá. Por que ele é relevante? Os termos lá do artigo 5º, aqueles parágrafos da Constituição. Das questões humanas, né? Direitos humanos. Sim, exato. São os tratados e convenções em direitos humanos. Mas qual foi a peculiaridade? Como ele foi introduzido no nosso ordenamento? Através de uma convenção internacional, né? Sim. Depois teve o decreto, né? Não. Peraí. Ele foi aprovado por 3/5 em 2 turnos. Exato. Ele foi aprovado como emenda constitucional. Sim. Ah, isso mesmo, valor de emenda constitucional, é. Não é isso aí? Vamos lá. Ok. Então, as normas aplicadas à curatela serão aquelas da tutela, com as modificações. Ô, Nilson, o cônjuge ou companheiro é de direito curador do outro, quando interdito? Sim. Não separado judicialmente ou de fato. Ele não pode estar nem separado judicialmente, nem de fato, ok? Isso. Elisa, na falta do cônjuge ou companheiro, quem é o curador legítimo? Na falta do cônjuge ou companheiro do interdito, será seu curador legítimo. Um dos genitores do interdito e, na falta dos genitores, o descendente que mais apto se mostrar. Ok, Josélia. Entre os descendentes, os mais próximos precedem ao mais remoto? Sim, sim. Isso, entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. Ô Nilson, na falta de cônjuge, de pai e mãe, quem será o curador ou dos descendentes? Nesse Aqui caso, faltou descendentes. compete ao juiz a escolha do curador. Compete ao juiz a escolha do curador. Ótimo. Elisa, pode haver curatela compartilhada no caso de pessoas com deficiência? Pode haver tutela compartilhada. Isso. Exato. A nomeação de curador é curatela, Curatela, nesse caso. A nomeação Desde de curador para a desde- pessoa com deficiência? Pois não, Elisa. Pode falar. Não, desculpe, professor, é que é desde que o juiz o estabeleça, né? A estabeleça. Então, há essa possibilidade de uma curatela compartilhada para aquelas pessoas. Josélia, essas pessoas que estão previstas no artigo 1767, quais são essas pessoas no inciso 1? São aquelas que, por causa transitória ou permanente, elas não podem exprimir a sua vontade. O que devem receber essas pessoas e com vistas a quê, Josélia? Não entendi essa pergunta. As pessoas que, por causa provisória, não fala provisória, ele fala transitória, ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, essas pessoas que não podem exprimir a sua vontade, elas devem receber o quê? Para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária.
O que elas devem receber, José? Elas recebem todo o apoio necessário para ter preservado esse direito à convivência familiar e comunitária, O que deve ser evitado? evitando-se o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio, né? Uhum. Sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio. Vocês já ouviram falar num livro que fez muito sucesso, que chamava Holocausto Brasileiro? Eu li, professor, é sobre Barbacena? Eu li só a sinopse, mas eu não tive coragem de ler esse livro, não, porque deve ser muito triste. Professor, ele faz muito mal. Mas eu acho que ele é muito necessário. É né? necessário, né? E teve um filme também, né? Eu não vi, mas agora eu entendo o que o meu pai entende por psiquiatria. Já que você falou que ela seria psiquiatra, Elisa, né? O meu pai, ele estudou psiquiatria, né? Na época dele era só como era em Barbacena mesmo, né? Era só na base da internação compulsória, né? E aplicação, assim, daqueles tratamentos. Eletrochoque, tortura, abandono. Lobotomia, né? Que eles... Tem um filme, né, que o Santoro fez, nesse sentido também, né? Esse é sobre... esse tem a ver com Carandiru, não? Não, O é outro, um ele fez... Como chama? internação compulsória. É bem interessante, mas também não tive coragem de assistir todo, não. Porque o E o pai, outro... compulsoriamente, por uma bobagem, terminou ele ficando lá no manicômio. E o outro é aquela, né? Aquela médica, Anise... Tem isso, Da né? Silveira. Não Nise é da... da Silveira. O Coração da Loucura, né? No Coração da Loucura. Isso aí Ela já é um propunha, evento lá do Rio de Janeiro, né, da Nise? Essa Bem é. interessante. ela é nordestina, se não me engano, não é? Mas ela propunha, ela trabalhou no Rio de Janeiro, mas eu acho que propunha a arte. A salvação pela arte, É. música, teatro, é bem interessante. Pessoal, vamos lá. Então, essas pessoas, Josélia, como você falou, que são aquelas que, por causa do transitório permanente, não podem exprimir sua vontade, elas receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado o recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio. Ok. Nilson, vamos lá. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado? Tende-se aos bens dos filhos do curatelado. Ok. Elisa, o nascituro pode ter curador? Sim, o nascituro pode ter curador se o pai vier a falecer estando grávida a mulher, né? E não tendo ela o poder familiar. Isso, e não tendo ela o poder familiar. Ótimo. Ô, Mas, professor, Josélia, como que ela não tem o poder familiar se ela está grávida? ela não precisa ser casada, né? Ela pode estar grávida, ela não necessariamente não está casada. Essa é uma situação. E ela pode ter algum impedimento de saúde? Também tem esse caso. Uma menina de 13 anos que se engravida, Elisa, por exemplo. Ah, sim. Uma doente mental, né? Ou então uma doente mental. Josélia, se a mulher grávida estiver interdita, quem será o curador do nascituro? Se a mulher grávida estiver interditada, quem será o curador do nascituro? Ou interdita, como a lei diz, se a mulher estiver. Uhum. Se ela já estiver interditada, se ela estiver sob um curador, quem é o curador do nascituro? Se a mulher estiver, seu curador também será do nascituro, né? Exato. É uma extensão, né? Vamos lá para o exercício da curatela. Nilson, as regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela? Sim. Isso, as regras ao respeito do exercício da tutela aplicar-se-ão à curatela, com a restrição do artigo 1772, que diz exatamente que foi revogado, né? Foi revogado. E as outras dessa seção.
A interdição do pródigo priva de quê, Elisa? A interdição do pródigo só o privará de tomar, de agir, né, de agir com relação a questões patrimoniais. Ou seja, ele não poderá, sem curador, emprestar, transigir, quitar, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar atos que não sejam de mera administração. Ele pode casar, então, Elisa? Sim, pode. Pode. Josélia, vamos lá. Quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, deve haver prestação de contas? Não. Não. Quando vai haver prestação de contas? É só quando há uma determinação judicial nesse sentido, né? Isso, só quando houver uma determinação judicial. Pessoal, nós vamos terminar por aqui, porque já estamos na nossa hora, e nós temos o capítulo 3, da tomada de decisão apoiada. O capítulo 3, ele não está aqui nos flashcards, então eu vou elaborar essas perguntas e nós vamos fazer aí semana que vem, depois que nós estivermos já com todos juntos, eu passo para vocês as perguntas, eu não sei por que não está nesses cartões. Porque isso eu fiz o ano passado. Eu tenho que procurar aqui nos meus arquivos, mas aqui nos meus cartões não está. Mas aí eu vou passar para vocês e aí a gente termina a decisão a tomada de decisão apoiada ou na quarta ou na quinta-feira. Não precisa ser no dia, na segunda-feira, não. Ô, Elisa, mas quais são as críticas aí dos tabeliães e oficiais em relação à tomada de decisão apoiada? Não, professor, eles, na realidade, eles não aceitam o estatuto da pessoa com deficiência, porque eles costumam dizer que isso trouxe muita insegurança para a pessoa com deficiência. O que eles não entendem, a meu ver, é o seguinte, é que mudou o paradigma. Antes, o paradigma era de proteção do Estado à pessoa com deficiência. E agora o paradigma é de desproteção. Então, não mais cabe aquele que fazia o papel de protetor, que era o tabelião de notas, o registrador, seja ele civil, de pessoas naturais, de pessoas jurídicas, ou mesmo de imóveis, ele não faz mais esse papel de proteção estatal. Agora, se chegar uma pessoa e falar, olha, eu quero casar, né? Eu tenho uma prima que infelizmente se casou, ela ficou 8 meses casada e ela se separou e deixou tudo para o marido e ninguém fez nada. Quer dizer, eu acho que teria que alguém ter feito alguma coisa, mas como ela tem mãe, né? Então a gente tem que respeitar, né? Mas eles não aceitam essa mudança de paradigma da proteção para a desproteção. É isso que eles questionam. Mas desculpa a indiscrição, a sua prima ela tinha alguma deficiência? Ah, tem, professor, tem sim. Entendi. Então, nessa situação, ela enquadrar-se-ia, né? Ah, sim. Nessas... E realmente, assim, eles podem ser passados para trás, né? Mas a própria família, né? Pode abusar, né? Financeiramente. Sim, Não, a família, nesse caso, realmente é uma parte da minha família, assim, que não é porque é minha família. Eu tenho duas partes da família, não é mas seu essa caso, parte, nessa parte, eles são, assim, pessoas que a protegem muito, né? Mas eu acho que ela já levou um prejuízo, né? Só que poderia ter sido maior, mas não foi. Agora, o que os tabeliães não aceitam é isso, é que antes eles estavam acostumados a fazer um trabalho protetivo e hoje eles não fazem mais, né, esse trabalho. E eles têm medo de serem responsabilizados porque o Estatuto da Pessoa Deficiente, ele tem lá nas suas disposições, né, que se o tabelião, né, ou o registrador se recusarem a agir, né, a atuar, quando solicitados, eles não poderão nunca alegar que a pessoa tem doença mental ou que a pessoa tem uma deficiência assim assado. Ele terá que dizer que a pessoa não expressou a vontade, né? Ele não entendeu o que a pessoa quer.
porque realmente, dada a responsabilidade do tabelião e do registrador e o risco de prisão, eu acho que eles têm muito medo, né? Quem atua em cartório tem muito medo, porque não só a pessoa com deficiência pode ser passada para trás, como pode respingar responsabilidade no próprio oficial, né? Ok. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Bom final de semana. Nilson, quer se manifestar, dizer alguma coisa? Só que eu gostei muito da exposição da Elisa, tem as ideias muito claras, né? Nilson, se você e a Josélia, o professor Joaquim quiserem, eu escrevi um trabalho de conclusão de curso numa pós-graduação sobre isso. Eu escrevi para o professor Nelson Rosenwald. Mas, como é só uma pós-graduação lato sensu, não tem. Eu mandei para ele, mas não tem assim correção do orientador, né? O Nelson Rosenwald foi o seu orientador? Então, em tese, sim, né? Mas só que na prática não é verdade, né? Porque ele estava até fora do Brasil, né? Uai, vai ser ótimo se você puder mandar para a gente. Então, a gente está falando aí com uma doutora no assunto, hein? Não, professor, é só que lá eu falo da parte histórica, né? Que interessante. Bastante, assim. Bem interessante. Se depois quiserem, é só me mandar o e-mail no grupo, aí eu já passo. Tá. Josélia, sim, a gente vai querer sim. Eu vou mandar aqui no seu e-mail. Ô, Nilson, qual que é o seu e-mail? Fala aí pra gente, por favor. Nilson, J.A., Nilsoja, junto, @yahoo.com.br. @yahoo.com.br. Nilson já. @yahoo.com. O meu é o Martins _ Joaquim @yahoo.com. Não tem BR. E o da Josélia é o Josélia. Josélia? Qual é mesmo, Josélia? Tem um S no final. Josélia S bol.com.br. Já temos aqui os nossos e-mails. Professor, o do Nilson tem o BR? Não, tem. O do Nilson tem o BR. É o Nilson. O seu não, né? Tá, eu vou mandar agora. @yahoo.com.br. O meu não tem o BR. Martins _ Joaquim @yahoo.com. E a Josélia, com Z e S ao final, tem o BR. Elisa, eu fiquei muito feliz de você ter mandado aquele e-mail dizendo que você voltou do seu sono, que você estava adormecida, porque eu quero muito que você se expresse, mas não só você, mas todo mundo aí, o Nilson, a Josélia, tá? Muito obrigada, professor. É que ontem eu ultrapassei todos os limites, eu falei demais. Não, mas não tem isso não. Aqui a gente está aqui é bem democrático, correto? Aqui é uma mesa redonda praticamente, ok? Então eu tá, já muito obrigado. mando agora mesmo, viu? E professor, eu tenho que é assim, o professor Rui Carvalho Piva, ele dava aula na pós-graduação de família. Ele não só dava aula, como ele era coordenação da pós-graduação de família do Damásio Educacional. E ele deu uma aula sobre alimentos, aspectos materiais, alimentos gravídicos, culpa e reflexos. Só que ele ditava a aula, porque ele já era um senhor e ele tinha uma sistemática diferente. Aí ele mandava a gente passar a aula limpo, porque tinha que fazer a prova em cima dos comentários exatamente aqueles. E ele queria que a gente guardasse as nossas anotações muito claras para quando fosse preciso consultá-las. Então, são 6 páginas datilografadas também, digitadas, aí eu vou passar também, se eu puder, se os senhores vão me autorizar. Ótimo, nossa, vai ser muito bom. Tá bom. Então tá. Segunda-feira a gente começa com a parte geral do direito das obrigações e a gente vai fazer durante toda a semana a parte geral do direito das obrigações. Então, pessoal, muito obrigado e até segunda e bom descanso para vocês, tá bom? Cartões você já vai mandar quando? Vou mandar agora para vocês, Josélia. E-mail. Tá, vou mandar por e-mail agora, tá bom? Então tá, pessoal, muito obrigado. Até mais, tchau.